Você tem vontade de se tornar nômade digital, mas não sabe com o que trabalhar para atingir esse sonho? Fica tranquilo, porque eu tô aqui para te ajudar nessa missão. Muito prazer, meu nome é Fernanda Fernandes e eu sou nômade digital desde 2023. E hoje, diretamente de Nápoles, na Itália, eu vou te contar as 10 melhores profissões que vão te ajudar a tirar esse sonho do papel. E eu vou te falar profissões que não necessariamente precisam de uma faculdade. Se você tiver uma faculdade na área ou puder fazer uma, ótimo. Se não, fazendo cursos ou aprendendo online mesmo, você consegue seguir essas profissões. Então, bora direto ao assunto. A primeira profissão é uma que eu acho que você já deve ter pensado aí, que é desenvolvedor de software. A gente sabe que cada vez mais a tecnologia faz parte do nosso dia a dia. E não é de hoje que empresas precisam de pessoas que saibam programar para conseguirem existir. E esse é um tipo de trabalho que você consegue fazer de casa. Até porque tudo que você precisa é um computador e conhecimento. Então, para você conseguir empregos nessa área, você precisa de fato ter conhecimento em linguagens de programação como Python, JavaScript ou até Ruby, que são as frameworks aí mais populares para esse tipo de profissão. E o interessante disso é que os salários para essa área tendem a ser bastante competitivos. Então, se você souber falar inglês e souber programar, tem muita opção no mercado para você. Mas se você nunca foi da galera de exatas, fique tranquilo, porque eu odeio números, odeio calcular. Então fique até o final que vão ter outras profissões que envolvem outras áreas aí do mercado, tá bom? A próxima profissão é especialista em marketing digital. E essa eu te garanto que funciona porque o meu marido trabalha com isso há muito tempo e ele é nômade digital comigo também, obviamente, né? E tem várias formas de você conseguir trabalhar nessa área enquanto viaja, até porque, assim como a programação, você só precisa de um computador para fazer isso. E assim como desenvolvedor de software, você não precisa de fato de uma faculdade para atuar nessa área, você só precisa fazer cursos para aprender a mexer aí nas plataformas como Google, Facebook, LinkedIn, e você consegue achar cursos facilmente aí na internet, inclusive cursos de graça. E se você quer ser um profissional que vai se destacar no mercado, você precisa aprender Google Ads, Facebook Ads e também SEO. Dominando aí todas essas formas de marketing digital, você consegue atuar em uma empresa ou você também consegue prestar serviços na área. Você pode montar a sua própria empresa ou fazer serviços de freelancer também. No caso do meu marido, ele tem uma empresa desde 2018 e segue atuando até os dias de hoje, mas você não precisa montar uma empresa. É só você fazer o que faz mais sentido para você. Inclusive, um dos meus melhores amigos recentemente fez um curso de marketing digital e ele já tá atuando na área. Então não é algo que leva muito tempo. É claro, você precisa estudar e se dedicar, mas dominando essas ferramentas você consegue encontrar emprego na área. Seja freelancer ou um emprego fixo mesmo, como PJ ou até CLT. Mas se você quer ser nômade por muito tempo, eu recomendo PJ, tá? Porque dependendo do seu tipo de contrato, algumas empresas que te contratam CLT não permitem que você fique fora do Brasil por muito tempo. Então mantenha isso em mente também. A próxima profissão é designer. Seja designer gráfico ou UX ou UI. Esse é um tipo de trabalho que você também consegue fazer do computador e você não precisa de uma faculdade. Claro, se você tiver faculdade na área de design, ótimo, melhor ainda. Mas você também consegue fazer curso como na Udemy ou até numa empresa que se chama Ebac, que vive anunciando aqui no YouTube, que infelizmente eles ainda não encontraram meu canal aqui, mas se um dia eles encontrarem, tá aqui a prova de que eu recomendo eles pra vocês. Eu sei que designer gráfico muita gente já conhece, né? É uma profissão aí bastante difundida. Mas o designer de UX UI é um tipo de designer mais linkado à tecnologia. E basicamente esse tipo de designer cria a experiência do usuário e a interface de um aplicativo ou site, enfim, para que o usuário consiga usar a plataforma. Então empresas de tecnologia que precisam de programadores para fazer toda a programação de um aplicativo, por exemplo, também vão precisar de profissionais que fazem aí a interface daquele aplicativo ou site. Tem várias vagas remotas aí que você consegue achar na internet ou você também pode fazer freela. Mas vale ressaltar que por mais que você não precise de um diploma de fato, você vai precisar de um portfólio. Então pode ser que no início seja um pouquinho mais complicado você conseguir trabalhos nessa área, mas quando você tiver o seu portfólio e mais experiência, você vai conseguir mais facilmente encontrar aí o emprego nessa área. É importante também que você saiba que você precisa dominar ferramentas como o Adobe e também o Figma ou até o Sketch. Então ter noção aí dessas ferramentas vai te ajudar bastante também.
A próxima profissão é de escritor ou redator freelancer. Isso é uma carreira que muita gente pensa que está se acabando por causa do uso de inteligência artificial. Porém, os textos de inteligência artificial ainda assim precisam ser refinados. E também precisa existir uma checagem aí dos fatos, até porque a inteligência artificial costuma mentir bastante, não sei se você sabe disso. Então esse tipo de profissão ainda existe sim, mas é claro, com a ajuda da inteligência artificial fica ainda mais fácil você fazer esse tipo de profissão, que novamente você não precisa ser formado em nada, mas sim um curso e habilidades de escrita vão te ajudar bastante na hora de conseguir aí buscar o seu trabalho de freelancer. Mas o que faz um redator, você me pergunta? Bom, você vai escrever artigos, e-books, textos para rede social, copywriting. Existem muitas empresas, inclusive agências de marketing, por exemplo, que precisam de alguém que escrevam bons textos para os seus clientes ou até para os seus próprios sites ou redes sociais. Inclusive, se você quer se destacar ainda mais no mercado, você consegue ter essa profissão, né, de escritor, redator, e além disso, você ter habilidades de social media, você consegue prestar serviços de freelancer de social media ainda melhor, porque você tem aí a habilidade de escrever bons textos. Então fica aí a dica, tá? Esse tipo de carreira vai te oferecer bastante flexibilidade de horário, porque você vai ser aí um freelancer, você que faz o seu horário. Mas é claro, você precisa ter muita disciplina para lidar com os prazos dos seus clientes. E como eu disse, você não precisa de diploma, mas você ter habilidades aí do SEO, novamente, mesma forma que eu falei no marketing digital, você vai conseguir se destacar ainda mais nessa profissão. Principalmente se você está produzindo textos para sites na internet, porque os sites precisam ranquear bem no Google organicamente. É para isso que serve o SEO. Então você ter aí essa habilidade do SEO, com habilidade de escrita e de social media, e quiçá ainda de marketing digital, acabou. Você é um profissional que está aí pronto para atuar em diversas áreas de qualquer lugar do mundo. A próxima profissão é consultor. E essa vai para você que já tem uma profissão no Brasil e não sabe como que você vai parar de ter essa profissão agora que você quer viajar o mundo. A profissão de consultor pode te ajudar muito com isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela é personal trainer, mas ela queria viajar o mundo. Então o que ela fez? Ela começou a dar aulas online de personal trainer para os seus próprios clientes. Então ela monta o treino das pessoas, ajuda como elas podem fazer o exercício corretamente e faz tudo online enquanto ela viaja o mundo. Isso é só um exemplo, tem muitas outras coisas que você pode fazer. Vamos dizer que você é psicólogo. Você pode muito bem dar aí as suas consultas de psicologia online. Eu mesma faço terapia com uma psicóloga online no meu computador. E outro tipo de consultor que você pode ser é consultor de carreiras. E você pode pensar aí em outros tipos de consultoria, qualquer uma que se encaixa com a sua profissão no momento. Se você tem muito conhecimento em algo, pensa se você não consegue passar esse conhecimento adiante prestando consultoria a outras pessoas ou empresas. O foco aqui é você pensar como você pode fazer o que você já faz hoje em dia, só que online. Se não tem como você fazer, então é melhor pensar em outro tipo de profissão que você pode seguir, mas se tem como, ótimo, porque você não vai precisar parar de fazer o que você já faz. Você só vai ter que adaptar. Vale ressaltar que se você quer seguir esse ramo, você precisa de fato comprovar que você tem a experiência que você tá falando que tem, hein? Até porque você tem que dar confiança aí nos seus clientes que você sabe do que você tá falando. A próxima profissão é vendedor. E essa eu posso te garantir 100% que dá certo, porque é isso que eu faço. Ser vendedor hoje em dia não precisa ser presencialmente. Você consegue agir como vendedor de uma empresa online facilmente. Muitas empresas, inclusive, já têm todo o sistema montado para que você consiga exercer a sua profissão de qualquer lugar do mundo. E eu falo isso com certeza porque eu não atuei só em uma empresa, e sim duas. É só você dar uma olhada no LinkedIn procurando pelo nome Business Developer. Esse é o nome de vendedor, só que em inglês. Se você quer seguir esse ramo, a minha recomendação é que você aprenda inglês. Caso você já saiba inglês, ótimo. Se não, foca nisso, porque se você conseguir trabalhar para uma empresa gringa, ou seja, dos Estados Unidos, Canadá ou algum lugar da Europa, você vai conseguir gerar renda em outra moeda que não seja o real. Se você quer viajar o mundo, ganhar em real, não vai ser tão bom assim, porque o seu limite de compra vai estar ali muito preso ao real, que a gente sabe que, infelizmente, comparando com o dólar e com o euro, não tá indo muito bem. Então, trabalhando para uma empresa dos Estados Unidos, por exemplo, você vai conseguir ganhar em dólar e vai conseguir ter muito mais liberdade financeira para ir para o lugar que você quiser. Mas, caso você não queira aprender inglês, você pode muito bem viajar pela América do Sul, inclusive dentro do nosso próprio Brasilzão. Dessa forma, você não precisa falar inglês, é só você conseguir uma empresa do Brasil que esteja contratando para esse tipo de serviço de vendas. Então, se você sabe vender bem, considere aí essa profissão que, para mim, deu super certo.
E a próxima profissão é Customer Success. Você já ouviu falar nela? Basicamente é um nome chique para atendimento ao cliente, gente. E essa também é uma profissão que eu já exerci de casa. Eu sou formada em administração de empresa, então para mim, essa área de vendas e atendimento ao cliente são áreas que eu gosto muito. Mas basicamente, você ser Customer Success é você prestar atendimento ao cliente da empresa que vai estar te contratando. E você não precisa estar presencial para isso, você consegue fazer muito bem do seu computador. Mas vai depender, é claro, da empresa que vai te contratar. Então tenha certeza que a vaga é remota, tá? Mas basicamente o seu papel é prestar suporte aos clientes daquela empresa. Então é importante que você saiba muito bem lidar com pessoas, resolver bronca, e é importante também que você saiba mexer em ferramentas de CRM, como por exemplo o Zendesk, HubSpot. Dá uma pesquisada aí se você tem interesse nessa área, porque você dominando essas ferramentas, você consegue aplicar para as vagas que pedem essa ferramenta. Eu também tenho que falar que você precisa ter muita empatia se você quer seguir nessa área, tá? Porque você vai estar basicamente resolvendo as broncas dos clientes da empresa que te contratar. Então, tenha empatia e calma se você quer ser um Customer Success. Eu fiz isso por muitos anos e eu gostava muito, então vai aí da sua personalidade, tá? Essa é mais uma profissão que você não precisa de fato ter um diploma, mas é claro, se você for formado em administração ou comunicação, você vai conseguir mais facilmente adentrar nessa profissão, tá? A próxima profissão é de editor de vídeos. Essa é uma profissão que tem crescido aí bastante em demanda, porque tem muita gente que tá entrando no mundo aqui do YouTube ou do Instagram, do TikTok, e muitas vezes essas pessoas não têm tempo ou também não têm habilidade para editar os vídeos. Então tem muito criador de conteúdo que contrata editores de vídeo para conseguir lidar aí com tudo, porque, gente, leva muito tempo para você produzir um vídeo, produzir um roteiro e ainda mais editar. Então, de verdade, confie em mim quando eu falo que tem muito youtuber ou influenciador aí das redes sociais que usam editores de vídeo. E essa é mais uma profissão que você não precisa de diploma, mas sim, é claro, você precisa saber mexer aí em editores de vídeo. Que hoje em dia não precisa ser tão complicado, você pode usar até o CapCut, que não é uma ferramenta difícil de aprender. Mas se você quer gerar mais renda e fazer edições mais complexas, aí sim, eu recomendo que você saiba mexer no Adobe Premiere, por exemplo, ou Final Cut, ou DaVinci, e também ter técnicas de storytelling é muito importante para editar um bom vídeo. E você nem precisa pagar um curso para você aprender a editar vídeo. No YouTube tem muito conteúdo de graça. Eu aprendi a editar os meus vídeos só assistindo tutorial no YouTube, tá? E você pode tanto prestar serviços de freelancer para youtubers como eu, por exemplo, ou você também pode prestar serviços para uma empresa. Então, se você gosta de editar vídeos, vale a pena considerar isso como uma profissão ao invés de só um hobby. A penúltima profissão é professor ou tutor online. Essa é até parecida com consultoria, mas aqui eu vou focar mais em professor de língua. Existem várias plataformas que você consegue atuar como um professor de línguas. Mas para esse tipo de profissão você precisa sim comprovar que você tem conhecimento naquela língua. Você provavelmente vai precisar de algum certificado, algo do tipo, para conseguir atuar aí como professor de língua. Existem diversas plataformas diferentes online que você consegue entrar nessa profissão e fazer o seu próprio horário, como por exemplo o Preply, que é a ferramenta inclusive que o meu marido usa para aprender português, porque ele é canadense e ele casou comigo, então ele precisa saber o português. Então, se você sabe falar inglês ou espanhol ou francês, considera aí tirar um certificado dessa língua para que você consiga ensinar outras pessoas a falar essa língua. Essa profissão, inclusive, teve bastante alta em 2025, porque muita gente procura mais flexibilidade aí de fazer aulas online ao invés de presencial. Então, tá aí um ponto positivo se você quer ser professor. E a última profissão, mas não menos importante, é uma que teve uma crescente gigantesca nos últimos anos, que é especialista em cibersegurança. Se você gosta muito de tecnologia, quem sabe essa não é uma profissão ideal para você. Até porque, com a tecnologia fazendo cada vez mais parte do nosso dia a dia, existe também uma grande incidência de ataques cibernéticos a empresas. Então, basicamente, toda grande empresa precisa de profissionais que vão cuidar da segurança da informação da empresa online. É claro que essa é uma profissão que vai exigir bastante estudo e as vagas possivelmente vão exigir que você tenha aí um diploma em TI ou algo parecido. Mas eu achei importante mencionar aqui porque essa é uma profissão que tem crescido bastante a demanda. Então, se você quer virar nômade digital nos próximos anos,
Quem sabe não dá tempo de você se planejar, fazer uma faculdade e aí começar a atuar nesse mercado para que você consiga virar nômade nos próximos anos. Até porque, pensa comigo, se hoje em dia já tem muito ataque cibernético, imagina nos próximos anos. A tecnologia faz muita parte do nosso dia a dia agora, mas imagina daqui a 5 anos. Vai fazer muito mais parte. É algo que cresce exponencialmente. Então, se você está se planejando aí para os próximos anos, quem sabe essa profissão não é para você. Até porque tudo que você precisa é de conhecimento e um computador. E aí, o que é que você achou dessas profissões? Eu tentei pegar aí profissões que você precisa de formação e que não precisa de formação, até porque eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis a seguirem esse sonho que é ser nômade digital. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like pra mim, por favor, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre nomadismo digital. E se você tem alguma dúvida ou tem uma sugestão de vídeo que você quer ver aqui, por favor, deixa pra mim nos comentários, eu vou adorar saber. Inclusive, esse vídeo foi a sugestão de um dos meus inscritos aqui, então muito obrigada. E eu espero ver você no próximo vídeo. Tchauzinho!